Olá, pessoal. Eu sou o Gabriel e agora a gente vai dar início ao módulo 3 de Ciência de Dados com Júpiter. E essa é a primeira aula. Eu queria começar falando com vocês um pouco sobre ciência de dados básica, né, utilizando o Júpiter. Bom, nas aulas anteriores a gente já viu como faz para poder importar e pré-processar os dados. E aí um próximo passo, né, agora que a gente já está com eles de uma certa forma organizados, a gente já pode realizar a análise exploratória desses dados. E aí essa é uma etapa muito importante porque é aqui que a gente vai começar a entender melhor o nosso conjunto de dados. E isso através de estatísticas descritivas e a geração de gráficos visuais. E o que é bastante útil para a ciência de dados, porque a partir dessas análises preliminares e exploratórias, né, nós conseguimos, então, começar a levantar hipóteses e responder alguns questionamentos relativos aos dados em si. E, bom, algumas das etapas que nós vamos abordar aqui nessa aula vão ser ferramentas como amostragem, geração de estatísticas básicas e análise de distribuição dos dados. E aí uma pergunta interessante que a gente sempre se faz é, por que que eu devo fazer isso no Júpiter, né? Por que eu não posso fazer isso de alguma outra forma? Bom, uma das principais vantagens que a gente tem ao usar o Júpiter, né, nesses projetos de ciência de dados, é justamente a estrutura em células que a gente já viu nas aulas anteriores, porque com isso a gente consegue visualizar de forma fácil, né, em formato tabular ou então gráfico, os resultados da execução de um trecho de código. E aí, com isso, a pessoa, cientista de dados, ela consegue fazer uma análise descritiva que seja mais rápida e fácil desse conjunto de dados, né? O que permite uma fácil tomada de decisão para poder corrigir, descartar ou mesmo lidar, né, com os dados de forma apropriada e seguir nas análises com um pouco mais de confiança e de certeza, né, do conteúdo dos dados. E, bom, é, esse notebook ele está organizado em 5 passos principais, né? Mas é importante dizer que não existe uma única sequência de passos corretas para poder lidar com esses dados, né? Então, é muito importante a pessoa que estiver lidando com esses dados e conduzindo o projeto, que ela defina uma sequência de dados que faça sentido para aquele projeto que ela está trabalhando, a partir do entendimento prévio dela, né, de teoria de ciência de dados e também do arcabouço prático que ela tem disponível, para poder definir, então, quais vão ser as melhores técnicas para poder fazer essa tarefa de análise. Então, aqui a gente vai falar um pouco da exploração inicial de dados, estatísticas para dados numéricos e categóricos, um pouco de análise de distribuições e de correlações entre variáveis. Bom, em todo esse notebook nós vamos utilizar a tabela de tracks do nosso conjunto de dados da música. Então a gente vai conseguir explorar informações sobre todas as músicas que entraram nas paradas de sucesso do Spotify em 2020. Então, antes de mais nada, a gente começa importando as bibliotecas na primeira célula aqui do notebook, né? Que é importante. E aí sim, a gente lê os dados do nosso arquivo de hits, né? E aí a gente parte, então, para a primeira etapa dessa parte de ciência de dados básica, né? Que é a exploração inicial, que é quando a gente vai fazer as primeiras análises do nosso conjunto de dados. Então, o primeiro passo é a amostragem de dados, porque é uma das primeiras ações que a gente tem quando a gente está lidando com alguns conjuntos de dados, né? Que a gente vê alguma amostra pequena das instâncias que estão presentes nesse conjunto. Por exemplo, as primeiras ou as últimas, ou então amostras aleatórias retiradas dentro desse conjunto de dados. E aí o Pandas, ele tem funções que são muito fáceis e muito úteis para a gente utilizar, né? Para poder fazer essa verificação de amostra de dados. Por exemplo, se eu quero verificar as primeiras células as primeiras instâncias de um data frame, né, de um conjunto de dados, eu consigo fazer, então, utilizando a função head, que vai mostrar para a gente, então, os primeiros registros do data frame. Então, aqui, utilizando essa função aqui, esse é o resultado que ele me retorna, com as 5 primeiras músicas do meu conjunto de dados que eu li do arquivo. Bom, eu consigo personalizar esses resultados de algumas formas, né? O primeiro deles é limitando a quantidade de registros que eu vou mostrar. Então, por exemplo, se eu quero exibir dois registros, né? Os 2 primeiros registros utilizando a função head, basta eu utilizar esse parâmetro aqui, n igual a 2, e ele vai me mostrar exatamente esses 2 registros aqui, os 2 primeiros, que são esses mesmos primeiros que estão aqui
na célula anterior. E aí, da mesma forma, se eu não quero verificar os primeiros e sim os últimos, né, eu posso utilizar a função tail, que ela vai fazer exatamente a mesma coisa, né, tem os mesmos parâmetros da função head. Então, aqui, se eu utilizo essa função tail com n igual a 1, eu mostro exatamente o último registro que está no data frame, olha só. É essa música aqui com todas essas features, né? E por último, né, agora que eu já visualizei as primeiras e as últimas instâncias do meu conjunto de dados, eu consigo fazer uma amostragem aleatória utilizando a função sample. Eu também consigo configurar o número de instâncias que eu vou exibir, né, utilizando o parâmetro n, mas eu também consigo utilizar esse parâmetro random state para ser uma semente geradora de números aleatórios. E por que é interessante utilizar esse parâmetro? Se eu definir ele com um valor, no caso aqui o 7, toda vez que eu executar essa célula, eu vou ter o mesmo resultado. Isso é importante para a gente poder garantir a reprodutibilidade. Ou seja, qualquer pessoa que executar esse notebook em qualquer momento, com essa semente de dados configurada, esse gerador de números aleatórios, né, eu vou ter exatamente o mesmo resultado. São essas três músicas aqui que vão aparecer. Então, são músicas que são retiradas em ordem aleatória, né? A gente vê aqui pelos índices, mas esse parâmetro aqui permite essa reprodutibilidade. Bom, agora que a gente já fez uma amostragem, a gente já viu um pouco das instâncias do nosso conjunto de dados, uma coisa interessante para ver são as dimensões e tipos, né, das variáveis e do nosso data frame, né? E para isso, tanto o objeto de data frame do Pandas quanto os objetos do tipo series, né, que são as colunas, eles têm esse atributo shape. Note que aqui é um atributo, não é uma função, mas ele vai mostrar para a gente exatamente quantas linhas e quantas colunas tem um data frame. E no caso de colunas, né, de series, a gente vai mostrar quantas linhas tem. Então, essa célula aqui ela vai mostrar para a gente as dimensões do data frame completo. Então, primeiro a gente vê as linhas e depois as colunas, né? Então, 1.284 linhas e 24 colunas. Mas se eu quiser ver as dimensões só de uma coluna, por exemplo, aqui esse SongID, eu consigo ver também que são 1.284 linhas, que faz sentido porque essa é uma coluna deste data frame que eu verifiquei antes, tá bom? Continuando, além disso, o Pandas também tem a função info, que ela vai ser muito interessante para a gente, porque ela vai retornar para cada coluna do data frame, né, informações relevantes, como, por exemplo, quantidade de valores não nulo, o tipo de dado armazenado naquela coluna, isso de uma forma muito simples, né? Basta que eu faça aqui df.info, né? df é o meu data frame, e executando aqui, olha só, ele mostra que são 1.284 entradas, 24 colunas, né? E aí, para cada uma dessas 24 colunas aqui, numeradas de 0 a 23, ele vai mostrar o nome, quantos registros tem, né, que são não nulos, né? E qual é o tipo de dados que está armazenado nessa coluna. Aqui em cima no notebook eu deixei os principais tipos de dados que são suportados pelo Pandas, né? Mas a gente vê aqui que a gente tem object, inteiros, float, booleanos, né? E essa função é interessante porque, olha só, se a gente executou essa função info e para uma coluna, por exemplo, que eu esperava um valor numérico, né, seja um int ou um float, e ele detectou um outro tipo, pode ser que eu tenha algum ruído nos meus dados. E aí, por isso é importante eu voltar lá na etapa de pré-processamento, que a gente viu nas aulas anteriores, e executar novamente os passos, ou então adicionar alguma outra etapa de pré-processamento para poder tratar isso melhor. Beleza. Agora que a gente já viu estatísticas gerais, né, do Data Frame, a gente consegue avançar para algumas estatísticas para variáveis numéricas e categóricas, né? É importante que a gente tenha essa diferenciação. Por exemplo, valores numéricos, né, são aqueles valores contínuos que a gente consegue medir uma escala numérica. Os categóricos são aqueles que os valores a gente consegue colocar em categorias, por exemplo, cores, né? A gente tem cores definidas, né? Não existe uma escala contínua. E aí, para cada um desses tipos, a gente tem estatísticas diferentes, né? Então, começando pelas variáveis numéricas, a gente tem, basicamente, métodos de agregação, para a gente conseguir ter alguma informação melhor sobre a população inteira daqueles dados, né?
Então, os principais estatísticas que são utilizadas são, por exemplo, média, mediana, desvio padrão, e o Pandas oferece implementações muito fáceis e muito rápidas para poder fazer isso. Por exemplo, se eu utilizo a função min no meu data frame, se eu faço df.min, eu vou exibir aqui, então, todas as médias de todas as minhas variáveis numéricas, né, ou booleanas do meu data frame. E aí eu digo booleanas por quê? O Pandas, quando eu vou executar essas funções de agregação, ele converte o booleano para um inteiro, aonde o verdadeiro é 1 e o falso é 0. Então, aqui eu tenho todas essas colunas aqui com os valores médios, respectivamente. E aí, além dessas funções que eu disse, né, o Pandas também tem várias funções de agregação que a gente pode utilizar para as mais variadas intenções, né? Aqui tem um exemplo de várias funções em cima da mesma coluna, como valor máximo, mínimo, média, mediana, etc., né? Muito fácil de utilizar, então eu consigo usar isso tanto em cima do data frame inteiro, quanto em cima de uma coluna, né? Uma outra possibilidade também são os percentis, que são pontos, né, dentro de uma função de distribuição, onde, por exemplo, o 10º percentil é um ponto aonde, quando eu ordeno os valores da minha coluna, né, é, o 10º percentil é o ponto onde 10% dos valores dessa coluna, né, são menores do que esse ponto. Então, por exemplo, eu utilizo essa função quantile aqui, passando Q igual a 0,1, e eu tenho o 10º percentil aqui. O mais conhecido talvez seja o 50º percentil, né, que é a mediana, porque abaixo da mediana eu tenho metade dos valores e acima da mediana eu tenho a outra metade dos valores, né, ordenados. Mas eu consigo calcular vários outros aqui, como por exemplo, aqui calculando o 10º e o 90º percentil para todas as variáveis numéricas aqui do meu data frame, de uma forma muito simples. Por último, em relação às variáveis numéricas, né, eu tenho a função describe, que basicamente ela vai ser um conjunto de todas essas estatísticas, as principais, né? Então, se eu executar aqui df.describe, eu vou ter aqui um data frame com as minhas colunas numéricas e algumas estatísticas importantes, como, por exemplo, contagem de valores, média, desvio padrão, valores mínimos, máximos, e alguns percentis relevantes, né? 25, 50 e 75. Então, tudo isso de uma forma muito simples e muito fácil para poder fazer análise. Passando agora para as estatísticas dos dados categóricos, né? Uma das principais estratégias é justamente contar quantas instâncias tem em cada categoria. E aí, para isso, o Pandas tem essa função value counts, que ela é muito simples de usar. Então, por exemplo, essa coluna song type, que vai dizer se é uma música, ela é uma música solo de um artista só ou em colaboração com outros, né? Se eu fizer ponto value counts aqui em cima dessa coluna, basicamente ele vai me retornar que eu tenho 752 instâncias que são músicas solo e 532 que são colaboração. Então, uma contagem do valor absoluto de quantas instâncias pertencem a cada categoria. Só que eu posso utilizar esse parâmetro normalize aqui, se eu colocar ele como true, em vez de eu retornar o valor absoluto, né, de cada categoria, eu volto o valor relativo, ou seja, o percentual de registros que estão em cada categoria, o que muitas vezes é mais interessante para a nossa análise, né? Então, executando essa mesma célula aqui, agora eu tenho que 58% e meio das minhas músicas são colaboração e 41% aproximadamente, 58% são solo e 41% são colaboração. Bom, e por último, eu consigo visualizar isso, além de ser um número, de uma forma mais legível, né? Uma forma de gráfico. Então, por exemplo, se eu adicionar ponto .plot, ponto .bar, eu consigo ver um gráfico de barras aqui, e eu consigo plotar ele também de forma horizontal. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre visualizações agora, justamente porque a gente vai ter um próximo notebook especificamente sobre visualizações de dados. Bom, falando agora sobre distribuições, também são uma forma muito interessante de visualizar e compreender um conjunto de dados, porque eu vejo a distribuição dos valores ao longo desse conjunto de dados, então eu não vejo só uma média, eu não vejo só uma mediana. Então, uma das visualizações mais importantes e mais utilizadas para visualizar distribuições são os box plots. E, para quem ainda não conhece, box plot tem essa cara aqui,
São essas caixas, né, com essas perninhas saindo dela, mas basicamente eu consigo visualizar nesse gráfico simples aqui informações como a mediana, alguns quartis, percentis relevantes, né, e alguns outliers nos valores dessa coluna, né, que a gente quer analisar. E aí, para plotar o box plot, a gente consegue fazer ponto plot ponto box, né? Eu digo isso fazendo em cima da coluna danceability, que vai informar para a gente se uma música, né, a probabilidade dela ser dançante é alta ou baixa, né? 1 é o máximo e 0 é o mínimo. Então, a gente vê aqui que a mediana, que é essa linha aqui, está por volta de entre 0,7 e 0,8. Então, a gente consegue ver isso de forma mais visual, né, mais fácil. E eu consigo fazer isso também para comparar duas ou mais variáveis, né? Então, aqui, além da coluna Danceability, nessa próxima célula, eu comparo com Acousticness. Então, agora eu mostro, né, os dois box plots, né, as duas caixinhas aqui, uma do lado da outra, uma para cada coluna, e eu vejo que os valores da coluna Danceability, em geral, né, são muito mais altos do que os da Acousticness. A gente vê que a mediana do Acousticness é próxima ali de 0,2, né, enquanto a Danceability é próxima de 0,7. Então, o que a gente pode tirar de conclusão é que a maioria dos hits, além de serem muito dançantes, né, não são acústicas, ou seja, elas geralmente são gravadas em estúdio. E aí eu consigo plotar esses blocos plots também de forma horizontal, né, que também é uma opção, mas é uma forma de visualizar as distribuições. E por último, a gente tem os histogramas, que também são uma representação da frequência dos valores, né, em um conjunto de dados, né, uma forma de visualizar a distribuição. Eles são um pouco parecidos com o gráfico de barras, mas não são a mesma coisa, porque os histogramas eles são utilizados para representar valores contínuos. É, E, bom, a gente utiliza para plotar os histogramas no Pandas, a gente usa esse ponto ish aqui, em cima de uma coluna. Então, olha só, a gente consegue visualizar ah, que a distribuição aqui, ela está bem concentrada aqui entre o 0,7 e o 0,8, como a gente já tinha visto no box plot, né? E se a gente comparar as colunas, a gente também vê que os valores de acústica estão muito concentrados aqui próximos do zero, então são muito baixos. A maioria das músicas tem valores muito baixos para essa variável aqui. E por último, a última estatística, né, entre variáveis que a gente quer ver são as correlações, que podem ser medidas por um coeficiente, né, entre -1 e 1, onde -1 é uma correlação negativa, ou seja, inversa, e 1 é uma correlação positiva, né? Quando a correlação é zero, significa que não existe uma correlação explícita, e para fazer isso a gente utiliza essa função core do Pandas. Então, aqui a gente quer calcular a correlação entre energy e loudness. Então, a gente tem esse valor numérico aqui de 0,73, o que diz que essas variáveis são muito correlacionadas entre si. Mas eu também consigo visualizar uma matriz de correlação, né? Que eu consigo ver qual é a correlação entre várias variáveis, né? Par a par. E aí, note que a diagonal principal aqui, ela sempre vai ser 1, porque a correlação entre uma variável e ela mesma sempre vai ser total e positiva, né? E, bom, com isso a gente finaliza esse notebook de análise exploratória e a gente viu que tem uma grande interseção com visualização de dados, justamente porque muitas ferramentas de análise retornam gráficos como resultados, e aí a gente vai falar no próximo notebook mais especificamente dessas visualizações, como gerar e como interpretá-las.